Vou começar. Doutora Lise, bom dia também. Bom dia, desembargador Tairone. Desembargador Zé Jorge, desembargador Tairone e desembargador Zé Jorge, só para poder atender a desembargadora Márcia, que veio aqui rapidamente, porque ele tem um processo extra-pauta, processo é da Quarta Câmara de Direito Privado, mas é um embarque de declaração da minha relatoria, e diante da presença da desembargadora Márcia, eu vou dar logo prioridade nesse processo, certo? Obrigada, presidente. Então, hoje, Esse eu não vou, né? Não, senhor. Não vota. Não voto, não. Ela está substituindo o desembargador Vieira Isso. e o desembargador Zé Jorge. Não é Zé Jorge esse bagulho, tá bom. Não está vinculado. Parte de declaração. No anterior, o Zé Jorge votou porque ele pediu vista dos autos, antes dele se tornar o segundo vice. Outro foi embargo? Ele pediu vista, foi embargo? Não, foi no principal. Pois é, então embargo e declaração tem relação com o principal. O embargo não é autônomo, não. O desembargador Zé Jorge estão votando nele, né, desembargador? É aqueles Ele casos vota. aqueles da imobiliária gaúcha, que é a embargante, imobiliária gaúcha, e o embargado é Marilene Rota. Aqueles casos que o senhor já conhece, o senhor deve estar realmente vinculado. Eu acho que o desembargador Tairone tem razão. É o desembargador das Zonjas Bancas. Neste caso aqui é um embargo de declaração e eu estou julgando de forma como extra-pauta, porque eu vou ler a ementa daqueles casos que a parte embargante não demonstra realmente que houve alguma daqueles casos previstos para o embargo de declaração, como omissão, como alguma... De forma que eu, aqui ao final, que lendo a emenda, embargo de declaração, agravo de instrumento, liquidação por arbitramento, contradição, erros de fato, vícios ausentes, impedimento de vogal, inadequação da via eleita, impossibilidade, impugnação por meio de exceção de impedimento, inteligência do artigo 146 do Código de Processo Civil, a parte pretende rediscutir o julgado, por isso eu estou rejeitando esses embargos de declaração. Então, eu estou votando pelo conhecimento e rejeição. Aqui eu voto. Márcia. Bom dia a todos. Eu quero também dar o meu bom dia ao nosso querido desembargador José Jorge, com quem não tinha falado até então, e as demais presentes nessa sala virtual e também presencial. Eu quero registrar, desembargador presidente, que eu não encontrei absolutamente nada que pudesse vir a nos levar a considerar as razões que foram esposadas aqui pelo embargante. Eu não tenho a menor dúvida de segui-lo, até porque não, aqui está tratando, na verdade, a rediscussão da matéria, não tenho a menor dúvida. E com relação, Excelência, ele também trata de algo bem interessante. O embargante veio com uma situação, aquela situação do impedimento vogal, né? Então, nós temos aqui muitas decisões de tribunais superiores que nos dizem exatamente que não há o menor sentido. Portanto, eu não tenho a menor dúvida de votar com Vossa Excelência. Tudo bem, o desembargador Zé Jorge. Senhor presidente, Luiz Gonzaga, cumprimentando Vossa Excelência, os demais membros dessa Câmara, o desembargador Tairone, o desembargador Vieira, a desembargadora Márcia, a doutora Lise Brandão, a doutora Patrícia, os advogados que estão presentes e virtualmente, e todos os servidores do Tribunal de Justiça e ouvintes da Rádio Web. Eu quero dizer que fiquei muito feliz ontem com a aprovação do projeto original, né, da criação dos cargos da Corregedoria Geral da Justiça, e contei com o apoio
de ampla maioria do tribunal, especialmente o desembargador Luiz Gonzaga e o desembargador Tairone. Eu quero aproveitar esse momento para agradecê-los pelo voto. E, com relação ao processo, esta pauta, eu também não tenho dúvidas em acompanhar o relator. Bem, muito obrigado, desembargador Zé Jorge, desembargadora Márcia. A Eu senhora peço licença, então, presidente, para me retirar, fique à vontade, agradecendo a desembargador. todos a sempre maravilhosa recepção dessa Câmara. Muito Seria um obrigada. prazer contar com a sua presença, mas Sim. sabendo que a senhora tem muitos afazeres e a senhora está realmente liberada. Muito obrigado. Muito obrigada também, presidente. É a próxima. Bem, então, agora eu queria dar preferência aos processos do desembargador Zé Jorge como relator, porque realmente lá nesse início de trabalho lá na corregedoria, ele deve estar muito assoberbado. Por isso, vamos dar preferência aos processos da relatoria do desembargador Zé Jorge, da participação dele em algum. Qual é o... Desembargador Luiz Gonzaga, eu queria inicialmente renovar o pedido de adiamento do número 1, da posição 1, que eu posso permitir. Primeiro aqui. De qual Câmara? Tá quatro. Desembargador, Vossa Excelência, acho que tem que abrir a sessão, né, da quarta. Então, eu vou... Prova a ata, né? Então, neste 23 de maio de 2024, nós estamos abrindo a 12ª sessão ordinária do ano de 2024 da Quarta Câmara de Direito Privado. Sobre a ata da sessão. Estão de acordo, senhores? De acordo, presidente. Ata aprovada. Não havendo processo mais extra-pautas, nós vamos, então, passar ao primeiro da pauta. O desembargador José Jorge, que é o relator, está pedindo o adiamento, né, desembargador? É isso, senhor presidente. Estou adiando esse processo para a É o próxima sessão, porque essa semana foi muito atribulada. Eu viajei para Codó para representar o tribunal na oportunidade lá de entrega de título, regulação fundiária, e também teve essa semana aí desse projeto, que eu também me empenhei muito para ele ser aprovado, de modo que eu estou adiando para a próxima sessão. Eu posso até dizer, se você permitir, eu posso anunciar o número do processo, que está aqui em minha mão. Pode ser? Então, é pelo adiamento da apelação civil 000018384/2014. Primeiro apelante, Marcelo Jorge Torres, advogado Eduardo Silva de Oliveira. Segundo apelante, Maria Serlige Lobo de Abreu Jorge Gomes, advogada Bárbara Lucena Fernandes. E apelada também a Mineração Arizona S.A. Massa. Advogado José Murilo Procópio de Carvalho e Lucas Pantuza Ramos. Está adiando para a próxima sessão. E o outro, senhor presidente, é o número de ordem 4, é o 04. Vossa Excelência permitiu, eu vou anunciar. Não. Apelação civil 080 524696/2022 de Imperatriz. Apelante RGN Revemar Gestão de Negócios Limitada. Advogado Bruno Menezes Coelho de Souza. E apelar Localiza Rente AK S.A. Advogado Marcos Assunção Teixeira Leite e outro. Também adiado para a próxima sessão. A meu pedido, senhor presidente. Então, ambos os processos já anunciados pelo próprio relator estão sendo adiados. Senhores advogados já estão cientes, então até a próxima sessão. Ciente, grato. Bom dia. O embargador Zé Jorge ainda tem algum? Tem, o segundo e o terceiro, mas não pediram sustentação, não. Segundo o processo da pauta, eu posso anunciar, desembargador Zé Jorge? Perfeitamente, senhor presidente. Então, é o segundo processo, é o de número 20,
traço 67, dormiu. Proveniente de Santa Inês. Apelante, Maria das Dores Batalha. Apelado, Banco da Amazônia. Relator de José Jorge, com a palavra. Não haverá sustentação. Obrigado, senhor presidente. O parecer é só pelo conhecimento, né, doutora Liz? Parecer Exatamente. só pelo conhecimento. Então, eu vou fazer a leitura da emenda, caríssimos colegas. Eu estou dizendo assim: ação de execução de título extrajudicial, cédula rural hipotecária, propositura contra emitente e avalista, responsabilidade solidária, impossibilidade de habilitação dos herdeiros, apelo desprovido. A apelante assinou a cédula rural hipotecária na qualidade de avalista, razão pela qual, nos termos do artigo 899 do Código Civil, é equiparada ao emitente ou devedor final. Assim, a responsabilidade da apelante decorre da lei que equipara a devedora principal, obrigando-a a cumprir com o emitente a obrigação representada pelo título de crédito avalizado, podendo, portanto, figurar no polo passivo da lide executiva, se o credor assim o desejar. A sentença deve ser mantida por outro fundamento, uma vez que a apelante não seria habilitada a suceder o falecido na ação principal, pois ela já foi incluída no polo passivo da execução, razão pela qual o processo seguirá seu curso normal, sem a necessidade de habilitação de herdeiro do executado falecido. Apelo desprovido, é como estou votando, senhor presidente. Desembargador, De acordo com eu também estou de acordo, é isso mesmo. Estou de acordo, então foi desprovido o apelo nos termos do voto do relator. O terceiro processo da pauta, também da relatoria do desembargador José Jorge, é o de número 1396, apelação 1396-92-2019. Apelante Flávio Cruz. Apelado SC2 Maranhão Locação de Centros Comerciais Limitado. O desembargador José Jorge está com a palavra. O parecer é só pelo conhecimento, sem interesse quanto ao mérito. Exato. Parecer confirmado, relator com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Aqui é traço de ação de execução, bloqueio de veículo, embargo de terceiros, ausência de prova da propriedade, sentença mantida, litigância de má-fé, inocorrência, apelo parcialmente provido. Aqui eu estou dando parcial provimento apenas para afastar a litigância de má-fé. O que ocorreu nesse caso? O apelante alega que comprou um veículo, mas não comprova que esse veículo realmente foi comprado por ele. Não tem um documento de transferência, não consta adulto, não consta nada, e por isso o bem foi apreendido e eu estou aqui mantendo a sentença, apenas dando parcial provimento para expurgar a multa por litigância de má-fé e, no mais, mantendo a sentença. Então, parcial provimento ao recurso. Muito bem. E o desembargador Vieira? acompanho. Eu também estou acompanhando, só para retirar a litigância de má-fé, foi dado parcial provimento. Então, tem mais algum processo da relatoria do desembargador José Jorge? Eu acho que não. Não. Então, desembargador, o senhor poderá continuar se quiser. Está Eu liberado. Eu quero agradecer a sempre brilhante acolhida nessa Câmara e desejar uma ótima sessão a todos. Eu vou me retirar para outros afazeres. Forte abraço. Vai demorar uns 15 dias. A próxima semana é feriado, quinta-feira. Isso, isso. É, Dia 6. só no dia 6 agora. Sexta, Vamos ter uma folga. sexta, eu ouvi isso dizer, não sei. Quinta-feira que vem é feriado. Sei que quinta é. Eu escutei dizer que sexta era facultativo. É. Vamos aguardar. Então, até a próxima, desembargador José Jorge. Sucesso por lá. Muito obrigado. A casa é de vocês. Então, muito bem. Então, vou dar aqui prioridade aos processos
pedido de preferência da Câmara que nós estamos julgando, que é a 4ª Câmara de Direito Privado. Estou vendo aqui que o próximo é o 8º da pauta, da minha relatoria. O 8º está inscrito para manifestar-se o advogado da parte apelante. Segundo apelante. Segundo apelante, doutor Manuel Julião. Manuela Julião é advogado. Aqui é a apelação de número 080-1318-25-2023. Primeiro apelante, Cleonice Pereira Viana. Segundo apelante, Banco Bradesco. Então, é o advogado do banco que está para manifestação, não é? Este caso é uma apelação onde o parecer da Procuradoria é pelo conhecimento e dando provimento ao apelo da autora apelante, formando-se a sentença para que seja assentada a indenização a título de danos morais, em razoável proporção ao valor a ser arbitrado por essa Corte. E no tocante ao apelo do banco, manifesta-se pelo desprovimento. Esse é o parecer que nós temos aqui. Exato. Está mantido, doutora? Mantido, Excelência. Olha, este é aqueles casos de empréstimo, benefício previdenciário, tarifas bancárias. O que aconteceu aqui nesse caso? Trata-se de uma apelação interposta por Cleonice e pelo banco, inconformados com a sentença plantada pelo juiz da vara de Amarante, que nos autos da ação declaratória de inexistência da relação jurídica, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos. Suposto, julgo parcialmente procedente para declarar nulas as cobranças referidas na exordial, tendo como supostos contratantes a parte autora e a instituição financeira. Condenar o promovido a devolver em dobro os valores indevidamente descontados na forma prevista no artigo 42. E deixar de acolher o pedido de indenização por dano moral, haja vista não comprovação do prejuízo de natureza, de qualquer natureza. Então, a decisão foi assim. Inconformada que as partes apelaram, onde o banco, na razão do apelo, a parte autora sustenta que o banco não demonstrou a contratação do serviço bancário que originaram na cobrança das tarifas. Pedindo, por isso, a parte autora pede condenação em dano moral. Já o banco alega que agiu no exercício regular de um direito, pois as tarifas não se mostram abusivas, sendo apenas contra a prestação de um serviço utilizado. A garganta aqui. Isso aqui é aquelas tarifas que o banco costuma cobrar de alguns correntistas. E o branco aqui demonstra que, neste caso, vou dar até a palavra ao advogado do banco que está aqui presente, quem é a doutora Manuela. Doutora Manuela, a senhora tem um prazo para manifestar-se de até 15 minutos. A senhora está com a palavra. Obrigada, Excelência. Inicialmente, cumprimento a todos os nobres jogadores desta Câmara Civil, nobre jogador relator, serventuário da Justiça e demais presentes nesta sessão. Como já fora amplamente exposto no relatório, a ação trata de uma suposta cobrança indevida realizada na conta da parte apelada. A parte apelada ingressou com a apresentação informando que estava sofrendo descontos referentes à taxa de serviço da conta e que não contratou tais serviços. Excelências, ao longo da instrução processual, em sede de defesa, bem como no
recurso apresentado, o banco esclareceu que não houve qualquer irregularidade na cobrança, tendo em vista que o tipo de conta da apelada é uma conta corrente. Além disso, os serviços ofertados e utilizados pela parte apelada demonstram, comprovam que a cobrança realizada, ela se revela um exercício regular do direito, tendo em vista que a apelada, ela não utiliza a sua conta apenas para saques, como for afirmado. Ainda assim, a sentença de primeiro grau, ela condenou o banco na restituição dos valores descontados em sua forma dobrada. Acontece que, excelências, em razão do tipo de conta contratada e dos serviços utilizados, não houve qualquer má-fé do banco que justifique a condenação da restituição dos valores em sua forma dobrada. E, por estas razões, excelência, que o banco requer que o seu recurso ele seja conhecido totalmente provido para julgar improcedentes pedidos constantes na inicial. E, acaso não seja este o entendimento de vossas excelências, o banco requer que a condenação de danos materiais no que se refere à restituição dos valores descontados, ela ocorre em sua forma simples. É o que se requer. Agradeço a vossas excelências pela atenção. Presidente, eu queria rapidamente só indagar da ilustre advogada, também se ela tivesse os dados aí, pode ser que não tenha, se ela saberia informar que tipo de serviço se referem a essas tarifas que estão sendo questionadas, se ela... Quais os serviços realmente que o banco apontou, digamos assim, para cobrar essas tarifas? Excelências, se me permite, são serviços de saque de cartão de crédito que são disponibilizados na conta da parte e que ela utiliza corriqueiramente. Eu não entendi, pô, não? O microfone tá ligado, sim. Serviços de saques. Isso o quê? De saque. Saque. Os saques que ela fez? Isso. Pô, pô, não, doutora, tá bom. São esses serviços, excelência. Olha, realmente, eu sou o relator. Está satisfeito aí com a resposta dela? Aqui, como vocês ouviram, o juiz lá determinou a nulidade dessas cobranças e determinou ainda, condenando o banco a devolver os valores que foram, segundo ele interpretou, indevidamente descontado da parte. Aqui, neste caso, ele deixou de acolher os danos morais. O Ministério Público, através da procuradora, aqui está realmente entendendo que caberia um dano moral. E é por isso que eu vou dar esse parcial provimento aqui, para condenar em R$ 2.000 o dano moral, já que as tarifas eram bem baixas, certo? Está vendo, rapaz? Eu estou acrescentando aqui que deve ser, além do que já foi condenado lá pelo juiz, dar parcial provimento para condenar em danos morais no valor de R$ 2.000, que é o mais justo que eu entendi, de acordo até com o parecer ministerial. Certo? Negando provimento ao recurso do banco e dando provimento ao recurso da primeira apelante para, além do que já foi condenado pelo juiz de primeiro grau, condenar ainda em danos morais de R$ 2.000, pelo valor que é pequeno. Segundo a desktop. Certo? Eu estou vendo aqui que está na sala o digníssimo desembargador Raimundo Barros. Presidente, estou às suas ordens.
Cumprimento aí Vossa Excelência, um abraço para o meu amigo Tairone, E como desembargador Vieira e os advogados que estão aí, e minha amiga Liz Brandão, minha colega, né? está? Prazer em ver. Estou às suas ordens. Seja bem-vindo, meu amigo Raimundo. Grande abraço. Grande abraço. Como ele está convocado por nós para compor a Câmara no que diz respeito ao primeiro processo da sexta Câmara, eu vou, então, suspender aqui o julgamento da quarta Câmara de Direito Privado e abrir a sexta Câmara Civil, neste 23 de maio de 2024, cumprimentando os senhores desembargadores e os advogados aqui presentes, e anunciar o processo. Sobre a ata dessa sessão, desembargadores, da sessão da sexta Câmara, está aprovado? Aprovado. Ata aprovada. Então, muito bem. Processo aqui, o desembargador Raimundo Barros aqui compareceu, é o primeiro da pauta da sexta Câmara Civil. Dele vai participar, então, vamos participar o quê? Quem participa dessa Câmara? O desembargador Tairone participa. Aqui o desembargador Vieira se deu por impedido, né? Então está participando eu, o desembargador Tairone e o desembargador Raimundo Barros. Esse processo anunciando agora é o de número 082-2697-60 de 2022. Aqui é um agravo de instrumento, onde o agravante é Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia. Está presente para sustentação nesse processo o doutor Rubens Vilhena pela parte agravante, ou seja, pela Equatorial. E pela parte agravada, que é o município de São Luís, está o doutor João Simões Teixeira, que fará também a sustentação. Então, haverá sustentação de ambas as partes. O que é o assunto? Como eu disse, é um agravo de instrumento, onde trata-se de um agravo de instrumento interposto pela Equatorial em face de decisão do juiz da Sexta Vara da Fazenda Pública da capital, que nos autos de ação de indenização por desapropriação indireta ajuizada em face do município, determinou a elaboração de uma nova perícia do imóvel a ser desapropriado, do imóvel que está sendo desapropriado. Então, colhe-se dos atos que a empresa agravante ajuizou a referida ação com o objetivo de obter uma justa indenização pelo imóvel desapropriado pelo município de São Luís. Havendo divergência entre as partes acerca do valor devido para a indenização, foi realizada uma perícia técnica. E após a apresentação do laudo, o município refuta alguns valores e pede ao final que seja feita uma nova perícia. É isso que o município quer. E conformado com essa decisão é que a Equatorial interpôs o presente... o juiz lá deferiu a realização de uma nova perícia. E por isso é que a Equatorial interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, entendendo que a realização dessa segunda perícia não deve ser realizada, devendo o magistrado ter analisado primeiramente o pedido principal, que foi de levar em consideração os valores apresentados pelo parecer técnico da própria prefeitura. Defende que houve preclusão desse direito, já que deixou de se manifestar quando determinado pelo juiz. Segue decorrendo acerca da... Sobre isso, nós vamos, então, ouvir ambas as partes que estão aqui representadas por seus advogados. Então, eu passo aqui a palavra ao advogado da Equatorial, doutor Rubens Vilhena, que é a parte agravante, pelo prazo de até 15 minutos, para explicar melhor a situação para todos os julgadores. Com a palavra, advogado da Equatorial. Nobres jogadores, bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar em especial a palavra na pessoa do senhor doutor desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho, presidente desta estimada Câmara Civil e relator do presente caso. Gostaria também de cumprimentar o desembargador Tairone, desembargador Antônio José Vieira e também, presente nessa sessão, o desembargador Raimundo Barros, assim como todos os servidores deste tribunal e as partes aqui presentes.
Como o doutor relator bem falou, trata-se de caso de desapropriação indireta a respeito de terreno que era de propriedade da agravante e acabou por ser desapropriado pelo município de São Luís. O município emitiu o decreto expropriatório fixando o valor da indenização a ser paga para a Equatorial. A concessionária, entendendo que o valor fixado foi inferior ao real valor do terreno, ajuizou a presente ação, no qual o único ponto controvertido é, de fato, o valor da área. Durante o curso do processo, a agravante requeriu a prova pericial para determinar o valor da área, enquanto o município solicitou o julgamento imediato da lide, não desejando criar novas provas. Após a conclusão da perícia e a juntada do respectivo laudo pericial judicial, o município solicitou uma nova perícia com base em um simples parecer, cuja requisição foi deferida pela magistrada em decisão interlocutória. A decisão em questão carece de fundamentação adequada e requer reforma. Foi então interposto o presente agravo de instrumento, o qual sustento na presente sessão. Em suma, nobres julgadores, existem 4 principais argumentos para a reforma da decisão. Inicialmente, destaca-se que no simples parecer julgado pelo município de São Luís em resposta ao laudo pericial, este fez 2 pedidos, tendo um caráter principal e o outro subsidiário. No parecer, o pedido principal do agravado é tão somente para que fossem considerados os aspectos técnicos do parecer com o prosseguimento do feito. Subsidiariamente, ou seja, somente no caso de negativa do pedido principal, o município requeria a designação de nova perícia. A juíza de primeiro grau, na decisão agravada, estranhamente deixou de apreciar em qualquer medida o pedido principal da parte, pulando diretamente para o pedido subsidiário. Observa-se que, ao não apreciar o pedido principal da parte, que inclusive pugnava pelo prosseguimento do feito, restou prejudicado o andamento legítimo do processo, tendo em vista que, caso o pedido principal fosse apreciado e deferido, não haveria necessidade de designação de nova perícia. Portanto, o primeiro motivo da necessidade de reforma da decisão é a falta de análise do pedido principal, com somente o pedido subsidiário sendo analisado. Seguindo em frente, nobres jogadores, observa-se a incidência de preclusão em relação ao pedido do agravado, que gerou a decisão oral recorrida. Segundo Didier Júnior, a preclusão é a perda de situação jurídica, seja para as partes ou para o juiz, devido à natureza progressiva do processo. No presente caso, podemos observar a ocorrência de preclusão em suas 3 formas, inclusive: a preclusão lógica, temporal e consumativa. A preclusão lógica, que consiste na perda da perda de poder processual em razão de prática anterior de ato incompatível com o exercício desse poder. Ou seja, se a parte pratica um ato X e em um momento posterior pratica ato completamente contrário, essa incide de preclusão lógica. No caso em tela, a parte agravada incorreu nesse tipo de preclusão, já que em momento algum havia solicitado a produção de provas, tendo inclusive se manifestado expressamente dessa maneira pelo julgamento antecipado da lide. Mas posteriormente se manifestou de maneira completamente contrária, pretendendo produzir provas. Necessário é mencionar, inclusive, que a jurisprudência do STJ, como exemplo, inclusive, no recurso especial 1908372, prevê explicitamente a ocorrência de preclusão em requerimento feito da fase postulatória, como se observa no presente caso. Observe dessa maneira a incidência também da preclusão temporal e preclusão lógica, em violação ao disposto no artigo 223 do Código de Processo Civil, considerando que o prazo para o pedido de prova se abriu na data de 29 de maio de 2019, com o parecer da parte agravada sendo juntado aos autos tão somente na data de 6 de junho de 2022, mais de 3 anos depois. Ou seja, em que pese a parte teve a oportunidade de se manifestar em tempo hábil quanto à produção de novas provas, decidiu por assim não fazer, tendo esse direito já sido consumado. Adiante, nobres jogadores, é crucial alertar sobre a nítida violação de princípios processuais decorrentes do deferimento de segunda perícia, após o requerimento da agravada. Nos encontramos diante de uma situação de verdadeiro desrespeito à boa-fé processual, prevista no artigo 5º do Código de Processo Civil, representando os princípios basilares do processo. A total ausência de boa-fé em uma parte que solicita algo em um momento e, posteriormente, quando não lhe convém mais, altera completamente sua narrativa de interesses para obter vantagem, sendo que litigar dessa forma é inaceitável no processo civil brasileiro. Quando uma parte age de forma contraditória, age de maneira desleal, frustrando as expectativas legítimas dos outros sujeitos processuais. Tal comportamento contraditório gera uma quebra de confiança, demonstrando deslealdade processual. Ao pedir por uma segunda perícia, ou seja, pela produção de novas provas, após já ter declarado que a lide estava em condições de julgamento imediato, a parte agravada violou o princípio da boa-fé processual, bem como o devido processo legal. Ou seja, a decisão agravada que deferiu a segunda perícia, se mantida, representaria grave precedente de violação aos princípios processuais. Além disso, permitir o deferimento de uma nova perícia desconsideraria premissas fundamentais do processo judicial, como a imparcialidade do perito designado pelo próprio juízo e a credibilidade da prova judicial. Destaca-se, inclusive, que a segunda perícia, mesmo 2 anos após a decisão oral recorrida, sequer foi marcada, demonstrando-se de maneira cabal como tal decisão prejudicou o andamento devido do processo. Por conta disso, a decisão merece ser reformada.
Por fim, mas não menos importante, eu destaco um importantíssimo fato sobre a impossibilidade e a completa desnecessidade de realização de nova perícia. Entre os julgadores, observamos que, ainda que a magistrada tivesse analisado o pedido principal em seu subsidiário, ainda que a parte não tivesse claramente ocorrido em preclusão e ainda que a parte não tenha agido de maneira completamente contraditória, a decisão que deferia a realização de nova perícia ainda careceria de reforma, dada a inviabilidade e desnecessidade da realização de uma nova perícia. A primeira perícia ela foi realizada por perita indicada pelo próprio juízo, com as partes em momento algum impugnando a sua participação no feito, estando claro que a profissional em questão era habilitada e completamente equidistante entre as partes. O laudo pericial judicial, resultante da perícia em questão, é completo em sua tecnicidade, não possuindo imprecisões ou carecendo de correções, atendendo por completo, inclusive, os quesitos estipulados pelas partes. Os pontos trazidos pela gravada em seu simples e inapropriado parecer, interposto após a fase de instrução, foram em seu todo abordados pelo laudo pericial judicial. Insta destacar que tal documento conta com 71 páginas, em que foi realizada a precisa análise de 11 tópicos diferentes. O ponto controvertido da causa, qual seja o valor da área do terreno, foi completamente exaurido pela perita, cumprindo dessa maneira a finalidade da perícia judicial. Com o laudo sendo completamente detalhado, atendendo todos os pontos requisitados pelas partes, seria de completa inutilidade a realização de nova perícia, que traria tão somente os mesmos dados já apresentados. Dessa maneira, nobres julgadores, demonstra-se claramente no caso em questão que não há ponto obscuro a ser esclarecido, não há item que não foi apreciado e não há coisa alguma que não fora compreendida, com a parte agravada se insurgindo contra o laudo pericial tão somente por mera insatisfação. Absurdo é ainda que o fato de um simples parecer conseguiu por anular completamente um laudo técnico feito por perita apontada pelo próprio juízo, que não se estendeu em sua decisão ou completamente o desconsiderar. No caso em tela, tratando-se da perícia sobre avaliação de imóvel, tem-se que, logicamente, deveria ser realizada por engenheiro ou arquiteto, que de fato ocorreu na primeira perícia. Todavia, o parecer formulado pelo município vem assinado, inclusive por servidora que não possui qualquer tipo de registro de habilitação profissional, assinando tão somente com sua matrícula, sendo esta podendo ser essa de qualquer profissão. Questiona-se, então, excelências, como pode um simples parecer realizado por profissional não capacitado, em tese, ter o condão de derrubar laudo técnico complexo que foi elaborado por profissional indicado pelo próprio juiz? Nota-se ainda que, na decisão agravada, a juíza dispõe que a realização de nova perícia a fim de instruir melhor o processo, propiciando uma melhor análise acerca do objeto da ação. Todavia, excelências, o objeto da ação já foi analisado por perícia judicial, não explicando a juiz em que ponto o laudo judicial não faz a análise do objeto da ação. Cumpre ressaltar ainda que, no parecer do município, que tem 3 laudas de texto, uma outra lauda juntando imagens, a única menção que esse parecer técnico traz é pela uma mudança no método de avaliação, que com essa mudança, consequentemente, resultando em um valor inferior. A gente observa aqui, nobres jogadores, que o município ficou insatisfeito com o valor declarado pela perita em seu belo trabalho e juntou esse simples parecer, pedindo para que fosse utilizado um outro método que resultaria em um valor diferente. Então, a gente observa aqui que, de fato, é mera insatisfação do município na juntada desse parecer. Não existe motivo fundamentado, motivo real, qualquer ponto obscuro desse laudo pericial que já foi juntado pela perita indicada pelo juiz. Tem-se ainda que a magistrada não fundamenta sua decisão, se utilizando, em realidade, do artigo 489, parágrafo 1º, incisos 2º, 3º e 4º do Código de Processo Civil, que tratam tão somente das razões em abstrato para que uma decisão seja fundamentada. Ou seja, nobres jogadores, os fundamentos utilizados pela magistrada são rasos, genéricos, podendo ser utilizados em qualquer decisão que fosse, não se tratando de fundamentação idônea. E, para finalizar, destaca-se que em nenhum momento houve a devida apreciação das manifestações feitas pela parte agravante após o laudo pericial judicial, limitando-se minimamente a decisão a dispor que, assim, ao contrário do que suscita a parte autora em suas assistentes manifestações. Isso ó. Observa-se que em momento algum houve qualquer análise, mas sim vontade, não fundamentada, de conceder uma segunda perícia, por mera insatisfação do município agravado. Dessa maneira, são estas as razões pelas quais a presente decisão merece ser reformada, com agravo de instrumento sendo conhecido e provido para o consequente prosseguimento do feito. Eu agradeço pelo tempo de vossas excelências. Um bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigado, doutor Rubens. Passa a palavra agora ao advogado doutor João, da Prefeitura Municipal, procurador da Prefeitura. Tá? Muito obrigado, presidente. Eminentes senhores desembargadores, eminente senhora procuradora de Justiça, todos os ilustres colegas advogados, serventuários da Justiça, partes e demais presentes. Um bom dia a todos.
Prometo ser bem sucinto em nossa manifestação. Gostaria, em primeiro lugar, Excelências, de refutar, ponto a ponto, o que foi abordado na sustentação agora, apresentada pelo recorrente, ouvi de forma atenta. Serei bem breve. No primeiro ponto, o agravante traz 4 elementos em sua fundamentação que dariam ensejo ao provimento do recurso. O primeiro ponto seria que o pedido do município principal não foi atendido, mas sim um subsidiário. Pedido subsidiário não deixa de ser um pedido. Se há um pedido subsidiário do município de São Luís e esse pedido foi deferido pelo juízo, não há como se entender que esse pedido é nulo ou que ele carece de uma reforma, esse deferimento, pelo fato de haver um pedido principal não acolhido anteriormente. Esse é o primeiro ponto que nós gostaríamos de refutar. Um segundo ponto de que haveria preclusão. Acontece que o deferimento de uma prova pericial, ela atende também ao magistrado, ao juízo, para a formação do seu livre convencimento motivado. Então, é uma prova que pode ser deferida até mesmo de ofício. E essa preclusão, ela não se deu porque o município de São Luís é réu no processo. Em um primeiro momento, o município de São Luís aguardou as provas, entendeu que o ônus probatório, como dispõe o 373, inciso 1 do Código Fluxo, é do requerente. Então, o município de São Luís não tinha interesse na produção de provas. A partir do momento em que há um laudo pericial que traz substanciais prejuízos à municipalidade, houve esse interesse, e houve interesse, inclusive, de ofício do juízo, como está bem fundamentado na decisão. Então, esse é o segundo ponto que gostaríamos de refutar. Do que diz respeito à boa-fé processual, também considero que está superado nesse mesmo sentido. Não há má-fé do município, não há preclusão, pelo fato de entender que é necessária a produção de uma prova pericial. Não fosse um instituto válido, o deferimento de uma segunda perícia, não estaria previsto no artigo 480 do Código de Processo Civil. É algo que foi previsto pelo legislador diante das necessidades que podem surgir no caso concreto. Então, não há má-fé processual, não há violação a nenhuma norma processual pelo fato de um município querer produzir uma prova, querer produzir uma segunda perícia. Tem outro ponto que seria o de que a perícia não está marcada e com todas as vênias ao nobre colega, a perícia foi designada para o dia 3 de agosto, consta lá nos autos do primeiro grau, é possível checar, a perícia já está designada e já está paga a antecipação de 50% pelo município de São Luís. Um quarto ponto seria a desnecessidade. Nós estamos num processo de desapropriação em que a única coisa que se pode discutir é o valor da indenização. E o município tenta discutir o valor da indenização, mas não seria necessário discutir esse valor? Seria prejudicial? Em que sentido seria prejudicial isso ao agravante? Evidentemente que não há nenhum prejuízo. Esses são os pontos que eu gostaria de refutar da fala do ilustre colega que representa a parte agravante. E da nossa parte aqui, só para acrescentar alguns pontos, mas também de modo muito breve, para finalizar nossa sustentação, primeiro é trazer um princípio, uma norma, esta sim que entendemos que estaria violada, que é o contraditório em ampla defesa, que haveria um cerceamento da defesa do município de São Luís ao não se possibilitar a produção de uma prova pericial em um processo de tamanha relevância. Uma norma que está prevista na Constituição Federal, que é a cláusula pétrea, que traz um direito fundamental, uma questão procedimental essencial para a validade do processo. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é de que não há nenhum prejuízo ao agravante. É o município de São Luís quem vai pagar essa perícia. O município de São Luís, inclusive, já antecipou a produção da prova pericial, já antecipou a primeira metade. A prova é de R$8.000, o município de São Luís já fez o depósito de R$4.000 e friso, a perícia está designada para o dia 3 de agosto. Já a indicação de assistentes, de quesitos, já a data marcada para daqui a 60 e poucos dias. Um terceiro ponto é a substancial discrepância entre as avaliações. Nós estamos falando de uma ação de desapropriação em que há um laudo pericial de R$8,7 milhões e há uma análise técnica do município de São Luís de que o valor dessa indenização, que friso, é o único ponto que se pode discutir nessa ação de desapropriação, seria de R$2,7 milhões, ou seja, 6 milhões a menos. Então, o que está em jogo são 6 milhões do erário municipal. Se é devido ou não essa diferença a maior que pleiteia o agravante em primeiro grau de 6 milhões a mais, que tenta obter o agravante. E, mais uma vez, não há prejuízo a produção de uma prova pericial nesse sentido, que pode até mesmo confirmar a tese do recorrente de que o valor devido é esse, a maior.
como já destacado também um ponto que trago aqui das nossas observações, é que a prova atende ao livre convencimento motivado do magistrado, que não sentiu segurança também, a partir da exposição que consta do primeiro grau, para proferir uma decisão, para concluir os autos para a sentença. E é algo previsto no artigo 480 do Código de Processo Civil. E era isso. Basicamente era isso. Eu gostaria de encerrar minha sustentação oral, senhor presidente, frisando apenas que Vossa Excelência, quando do indeferimento do pedido de efeito suspensivo da recorrente neste próprio processo, pronunciou-se da seguinte maneira: no caso em apreço, abre aspas, peço licença para citá-lo. No caso em apreço, verifico que a magistrada de base determinou a realização de nova perícia por entender que não possui, abre aspas, para a magistrada de primeiro grau, conhecimento técnico sobre o objeto periciado, o que enseja necessariamente a produção de laudo pericial técnico e pormenorizado diante da complexidade do objeto da ação a ser julgada e diante da relevância também, da enorme relevância, friso, uma vez que há um possível prejuízo de 6 milhões de reais ao erário municipal neste processo. Nesse sentido, pleiteamos o desprovimento do agravo para que seja mantida a produção de prova pericial em primeiro grau, para que os autos possam ser sentenciados posteriormente. Muito obrigado pelo tempo. Muito bem, muito obrigado, doutor João. Desembargador Raimundo Barro, desembargador Tairone. O que acontece aqui é Senhor presidente, o Ministério Público se manifestou nesses autos pelo desprovimento do agravo. Verdade. Sim. O Ministério Público está pelo desprovimento do agravo de instrumento. Muito bem, muito obrigado, doutora Liz. Olha, senhores desembargadores, esse é um processo que se arrasta há vários anos, vários anos, onde, ao final, a Equatorial pretende receber, por essa desapropriação do imóvel, cerca de mais de 11 milhões. A perícia encontrou, perícia técnica formalizada pelo juízo, depois de discussões dos técnicos de ambas as partes, a perícia chegou à conclusão de que a propriedade vale em torno de 8 milhões. Embora a Equatorial queira receber mais de 11, e a prefeitura entende que não passa de 2 milhões e pouco, certo? A discussão é justamente essa. Como é um processo antigo, que já se arrasta há muito tempo, eu encontrei aqui, diante da conclusão desses autos, verifiquei que as matérias estão suficientemente esclarecidas, vez que constam informações acerca do objeto da perícia, a análise técnica devidamente aplicada, com a indicação do método utilizado e a resposta conclusiva a todos aqueles requisitos que foram formulados ao perito. Além do mais, nos termos do artigo 480 do Código, a realização de nova perícia, eu entendo que deve ocorrer quando a matéria objeto desta prova não estiver suficientemente esclarecida, porque eu vi que não é o caso. Lá, o perito esclareceu tudo devidamente conforme foi questionado pelas partes. Por fim, eu achei que é importante esclarecer que a realização de nova perícia, quando notadamente desnecessária, viola o princípio da duração razoável do processo, vez que a causa de origem já se prolonga há vários e vários anos. Eu, por fim, também verifiquei que a fundamentação da juíza, ao deferir esse pedido de nova perícia, não está suficientemente esclarecida essa fundamentação. Por isso, eu estou vendo que é um método nitidamente protelatório do município. Enquanto mais demorar isso aí, entra prefeito, sai prefeito, e nunca quer arcar com os custos dessa demanda. Por isso, eu verificando que é simplesmente protelatório, eu estou conforme o parecer ministerial,
conhecendo e dando provimento ao agravo para reformando a decisão do juízo e deferiu esse pedido de nova perícia. É como eu estou... Desprovimento. Presidente, Foi desprovimento, presidente. presidente, o Ministério Público parece que é... Certo. Presidente, eu confesso a Vossa Excelência que eu tenho muito cuidado realmente em reapreciar decisão dos colegas de base. E aí, o que nós estamos apreciando não é a matéria em si, não é o mérito da matéria. Nós estamos apreciando é só com relação, né, à decisão do juiz que mandou fazer uma nova perícia, né, um novo instrumento de prova. Ora, nós não vamos julgar esse processo aqui agora. Quem vai julgar é o juiz de base é que vai julgar, entendeu? Me parece que é preciso a gente avaliar esse aspecto, entendeu? Porque se ele que vai julgar, naturalmente ele que vai precisar de insumos, ele que vai precisar de instrumento, de matéria para melhor formar o seu convencimento, realmente. Se fosse nós que fôssemos julgar, aí tudo bem, eu acho que caberia dizer, não há mais necessidade de perícia, porque aqui no nosso está completa, digamos assim, a matéria de prova. Não é mais... Mas é um juiz, é um outro magistrado, é um outro julgador que ele está achando que é possível. Então, eu acho um pouco... Eu fico um pouco preocupado, digamos assim, nós impormos ao juiz que ele julgue independentemente da prova que ele pediu, entendeu? Como é o conforto que ele vai ter para fazer isso, entendeu? Portanto, eu vou pedir todas as vezes a Vossa Excelência realmente para negar provimento, porque se o juiz pediu, se ele está achando que é preciso prova, eu acho que não somos nós aqui que não vamos julgar o processo, que vamos achar que não é mais preciso. Ele acha que é preciso. Eu peço todas as vezes a Vossa Excelência para, nesse sentido, realmente. O desembargador Raimundo Barros está com a palavra. Presidente, cumprimento novamente Vossa Excelência, meu colega Tairone, mas eu penso como Vossa Excelência, presidente, com todas as vezes, meu amigo Tairone, nem gosto de discordar dele, porque ele é um bom pensador. Mas aí é uma desapropriação, a discussão apenas sobre o valor. Já tem uma perícia, como disse Vossa Excelência, em que as partes tiveram acesso. Eu, particularmente, Tairone, eu sou contra a realização de perícia, porque ela se torna um gargalo para a resolução do processo. Apesar de entender que isso é destinatário para o juiz. Mas já foi feita uma perícia. A parte apenas pode discutir na desapropriação apenas o valor. O que se vai discutir aí? Nada mais, é um imóvel. Não tem... Até o bom senso diria qual é o valor desse imóvel. Até o bom senso diria. Mas já foi feita uma perícia. Eu acho que uma nova perícia é apenas mais um gargalo para a resolução de um processo que, como eu vi aqui, vem se arrastando há anos. Então, nós precisamos decidir. E eu, com todas as vezes, meu particular amigo e irmão Tairone, eu vou acompanhar o voto do relator. Eu acho que é absolutamente desnecessário. Muito obrigado. Bem, muito obrigado, doutor desembargador Raimundo Barros. Então, anunciando o resultado, por votação, por maioria de votos, foi dado provimento ao agravo de instrumento para reformando a decisão de base, indeferiu o pedido de segunda perícia no imóvel, objeto da desapropriação, nos autos desse processo de número 085, 41, 82, 17 de 2018. Obrigado, desembargador Barros. O senhor já quer continuar aqui na nossa Câmara, participando das discussões? Com licença para me retirar. Um abraço. Um abraço, desembargador Vieira. Você está aí caladinho hoje, né?
Excelência, eu gostaria apenas de agradecer pelo julgamento, pelo nobre pensamento do Dr. Luiz Gonzaga, pelas considerações do Dr. Tairone e também pelo voto de provimento do Dr. Raimundo Barros. Eu agradeço pela oportunidade de poder me manifestar nesta nobre Câmara. Eu agradeço. Um bom dia a todos. Bom dia, doutora Lise, bom dia, doutor João Teixeira, bom dia a todos. Obrigado, doutor João Teixeira. Obrigado, excelência. Até mais. Bom dia a todos. Então, vamos dar continuidade. Não, tem mais um processo da Sexta Câmara. O desembargador Tairone está apto a trazer. Trouxe o processo? Que eu pedi vista? É. Tá aqui. Vamos ver aqui. julgar. Da Sexta. Só tem mais um, vamos acabar logo com os processos da Sexta Câmara. É o processo, anunciando agora o segundo processo da pauta. É o agravo de instrumento de número 080-28-29-62-2023, de Mirador. O agravante aqui é Danilo Moana Pinheiro Carvalho Lima e outros. E o agravado é o Estado do Maranhão e outros. O relator, o desembargador Luiz Gonzaga, essa sessão do dia 16 de maio foi adiado o julgamento a pedido de vista do desembargador Tairone, após o voto do desembargador relator, desembargador Luiz Gonzaga, que conheceu e negou provimento ao recurso, acompanhado pelo desembargador Antônio Vieira Filho. O parecer, nesse caso, foi pelo desprovimento. Mantido, excelência. Parecer mantido. Então, está por 2 votos pelo desprovimento, até de acordo com o parecer ministerial. E o desembargador Tairone pediu vista e ele está com a palavra, já que trouxe o processo agora. Pois não, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos, aos ilustres advogados, eminente procuradora. Presidente, eu pedi vista desse processo porque eu fiquei numa dúvida com relação à essência do pleito, entendeu? Se ele se reportava ao pedido de anulação ou cancelamento da matrícula ou da averbação da matrícula no registro imóvel, no cartório imóvel, ou se o cancelamento resiste no órgão administrativo, no caso, o INCRA, né? No caso do georreferenciamento. Entendeu? Então, se o pedido era com relação ao registro, à averbação, já que a sentença foi a sentença que gerou essa averbação, segundo consta dos autos, ela foi anulada e foi feita uma averbação ou uma matrícula, uma rematrícula, em razão dessa sentença, em cartório, claro. E eu fiquei em dúvida realmente se o pedido era com relação a essa averbação, essa matrícula em cartório, ou a esse registro no órgão administrativo, no caso o INCRA. E constatei, cheguei à conclusão, pelo menos pelo que eu vi, que, na verdade, o pedido se limitava a esse registro no INCRA e não ao registro no cartório. Entendeu? Então, eu fiz aqui o meu voto considerando esse aspecto, entendeu? Já adianto que estou acompanhando, digamos assim, a conclusão de Vossa Excelência no que diz respeito pelo desprovimento do agravo, mas com outros fundamentos, entendeu? Eu estou entendendo realmente que com outros fundamentos que eu digo, até porque eu verifiquei no voto de Vossa Excelência se aprofunda mais um pouco, vai até o mérito da questão, e eu não chego a esse ponto. Até porque eu entendo que a matéria precisa ser resolvida na base. Ela tem que ser resolvida na base, principalmente essa questão do registro em cartório. A partir daí, sim, se pode pensar nos passos seguintes, que seria
esses registros administrativos que foram feitos, inclusive esse aqui. Então, eu digo, quanto à anulação da sentença, que julgou procedente o pedido de demarcação, de fato consta dos autos. Quanto a sentença em questão tenha sido anulada, conforme acordo proferido na demanda de origem, sendo inclusive questionável a manutenção da averbação decorrente dessa sentença, como também tratam os agravantes, a matéria na base ainda precisa ser definida, já que essa é a figura notoriamente controvertida quanto à posse e à propriedade dos imóveis reportados na área cuja demarcação é postulada, de forma que o pedido de cancelamento do georreferenciamento pretendido pelos agravantes se mostra inapropriado no momento. A propósito, o próprio pedido de cancelamento desse georreferenciamento, na forma como entabulado, não se afigura adequado à espécie, até porque o INCRA não faz parte do processo na base e nem foi chamado a compô-lo. Ele não pode ser compelido, até porque é um órgão federal, entendeu? A isso. Né? Por outro lado, esse cancelamento pretendido é um ato administrativo, o qual há que ser antecedido, primeiramente, se for o caso, pelo cancelamento da matrícula ou da averbação do registro de imóvel que decorreu da sentença dita anulada. Né? Dessa forma, me parece incabível o acolhimento desse pedido, já que o referido órgão federal apenas registra o georreferenciamento decorrente dos registros de imóvel, não havendo atuação autônoma desse órgão, para que esse ou aquele registro decorrente de sua própria ação gere direitos contra as partes ou a favor de uma ou outra parte. Esse registro, como eu entendo, ele tem como fim compor a parte cadastral do órgão, realmente, digamos assim, para naturalmente registrar, formalizar o que foi feito com relação a esse levantamento, a essa demarcação e registrar de cartório. Então, essa que é a finalidade. Então, não é esse registro no INCRA que vai definir quem é o proprietário, quem é a posse, quem não é. Quem vai definir é o que está em cartório, que está na escritura e que está na decisão judicial. Entendeu? Dessa forma, presidente, nesse contexto, eu não vejo como, neste momento, rever a decisão agravada, sendo necessária a realização da devida instrução do feito na base para o esclarecimento dos fatos. Entendeu? Portanto, eu estou acompanhando a Vossa Excelência, mas nesse sentido, realmente. Eu não estou aqui me reportando ao mérito da questão, entendeu? Quem tem a posse é correta a posse, não é correta a posse, se está válido ou não está válido o levantamento da área, até porque isso consta aqui que foi anulada a sentença que reconheceu, né? Então, as consequências dessa sentença, elas têm que ser desfeitas, todas elas, entendeu? Se porventura o juiz, de uma ou de outra forma, dá uma decisão que vá de encontro a esse acordo, eu acho que tem que ser objeto aí de algum recurso, de alguma reclamação, mas nesse sentido, realmente direcionada ao descumprimento da decisão do tribunal, entendeu? E aqui me parece um ato que ele é exercitado, mas posterior a isso, realmente, entendeu? Anulado ou cancelado a averbação, se for o caso, ou o registro, aí sim, aí se vai lá no INCRA, bem, então vamos cancelar isso aqui também, porque o que deu origem a essa regularização, a esse reconhecimento desse georreferenciamento, foi essa sentença e foi esse registro que foi anulado, tanto um quanto o outro. Entendeu? Antes disso, eu não vejo como nós nos manifestamos com relação a essa questão. Por isso, eu estou aqui votando pelo disprovimento do agravo, realmente, mas com esses fundamentos, presidente. Isso é como voto.
Bem, muito obrigado, doutor. O desembargador Vieira também mantém o voto, não é? Então, por votação unânime, foi negado provimento ao agravo de instrumento, de acordo até com o parecer ministerial. Muito obrigado, desembargador. Eu vou juntar meu voto, meu presidente. Não, será juntado o voto do desembargador Taironi. Então, esses eram os processos da Sexta Câmara Civil. Então, não havendo mais nenhum a ser pautado, nenhum mais constante da pauta, eu declaro encerrada a sessão da Sexta Câmara Civil. Então, vamos continuar com a sessão da Quarta Câmara de Direito Privado. Ainda de acordo com os pedidos de sustentação, verifico que o próximo é o 7º da pauta. 7º da pauta da minha relatoria, que é apelação de número 0800424-45/2023. O apelante aqui é Luiz Félix Veras. O advogado inscrito do apelante não está. O apelado é o Banco do Brasil. Sim, para esse está o doutor Hugo Samir Maciel de Mello. Isso aqui é uma apelação onde eu vejo que o parecer, até pelo provimento, não é? Exato, Excelência. Parecer pelo provimento, esse parecer. Presidente, só para mim me situar aqui, qual é o número da pauta, esse aí? É o 7º. Nesse caso aqui, estou vendo que está aqui presente o advogado do Banco do Brasil. Vou ler a emenda. Apelação civil, direito civil e processual civil. Apelação, ação de nulidade contratual acumulada com indenização por danos materiais e morais, empréstimo por meio de crédito direto ao consumidor, transação realizada em terminal de autoatendimento, onde o cliente vai lá no terminal e faz um empréstimo. E verifiquei que, nesse caso aqui, a pessoa que foi lá, fez um empréstimo, o juiz julgou improcedente essa ação, porque realmente entendeu que o empréstimo foi realizado pela própria pessoa, lá no caixa do banco, no caixa eletrônico lá. Por isso eu estou, ao final, depois de analisar aqui, eu estou contrário ao parecer, que o parecer era pelo provimento desse recurso, eu estou me manifestando contrário, para manter a decisão. Então, eu estou negando o provimento porque realmente o banco não teve nenhuma participação ilegal nesse empréstimo. O empréstimo foi feito naturalmente. E eu estou até... Então, o que? Contestando o empréstimo? Está dizendo que não fez o empréstimo? A parte está dizendo que não fez o empréstimo. E no texto, ela não traz prova ao contrário disso. Não passa advogado, tem advogado aí para se manifestar. Mas só do lado do banco. Como a decisão é a favor do banco, porque está mantendo a decisão de improcedência da ação, eu até vou pedir ao doutor Hugo se ele renuncia a esse direito de se manifestar, já que a decisão do relator, no caso... Quanto foi o valor do empréstimo, presidente? Se eu quero se manifestar, esclarecer ao desembargador Taironi o valor desse empréstimo, doutor, advogado, está com a palavra, pode se identificar, por favor. Pronto, bom dia, meu nome é Hugo Samir Marcelo Presidente, Melo. depois o Ministério Público gostaria de se manifestar também. O senhor está com a palavra, doutor. Obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. É a primeira vez que estou diante desse tribunal, com satisfação, sustentando. Sou advogado aqui de Pernambuco, falo de Recife. Cumprimento a mesa na pessoa do relator, doutor Luiz Gonzaga, membro do Ministério Público, demais advogados presentes e serventuários à sala. Pois bem, esse caso aqui é um caso bem simples de compreensão, porque a gente tem um contrato que foi feito e juntado aos autos, mostrando que foi feito em caixa de autoatendimento e foi depositado um valor de R$12 mil na conta da parte autora, hora recorrente. E foi acostado esse comprovante, né, mostrado um print que foi depositado lá. E contra isso não houve nenhuma manifestação da outra parte, da parte recorrente, alegando que não recebeu dinheiro. Não foi juntado um extrato tentando elidir essa prova documental que foi acostada e foi depositado na conta dele. E foi feito
com digitação de senha, com validação no próprio caixa de autoatendimento, entendendo que não há qualquer vício, qualquer ilicitude no presente contrato e a regularidade dele. Estranha-se a parte de não ter manifestado o que é que fez com o dinheiro, né? Mas questiona que não tem feito, não realizou. E nesse sentido é que pede-se a manutenção da sentença e não provimento do recurso. Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Pelo que eu vi, o valor foi de R$ 12.000 e está lá acostado no processo. Posso até dizer o identificador aqui, que deixa eu só abrir aqui no processo, eu estava com ele aberto, mas ele foi juntado junto com a contestação. E a principal tese do recorrente é de que não há nenhum documento, nenhuma prova de que foi feito. Mas, enfim, nos autos consta esse documento e ele fala por si só. Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição. Muito bem, com a palavra a doutora Lise, por favor. A senhora está sem som, por favor. Ligue o áudio. Desculpe, foi um probleminha aqui. Está bem. Senhores desembargadores, todas as vezes eu tenho por hábito de fundamentar meus pareceres em decisões do STJ, no CPC, bem como decisões já entendimentos classificados pelo nosso próprio Tribunal de Justiça. E aqui eu fundamentei no IRDR 53983 de 2016, em que diz que cabe à parte suplicante, o banco, apresentar o contrato, o objeto do litígio. Essa tese foi firmada é a primeira tese do incidente, deste número que eu li. Então, pelo menos não vi nos autos, o banco não apresentou. O banco, o apelado, ele não trouxe aos autos elementos capazes de abonar sua conduta, sustentando que agiu dentro do estrito cumprimento do dever legal, deixando de juntar, todavia, aos autos o contrato celebrado entre as partes, o que demonstraria de forma satisfatória ter sido este o fato gerador do negócio jurídico firmado entre as partes. E aqui eu tenho jurisprudência do TJ de Minas Gerais. E esse é o IRDR. A não ser, excelência, que já tenha tido alguma alteração nesse IRDR, e caso tenha havido, eu não tenha conhecimento, eu gostaria de ter esse conhecimento, porque é assim que eu tenho me pautado, nos meus pareceres, fundamentando exatamente no IRDR do Tribunal de Justiça do nosso Estado. Tá bem. Se for Então, aprovada, inclusive essa daqui era a primeira tese do incidente. Senhor presidente. Eu gostaria de saber, porque agora eu fico confusa, não sei mais como eu me manifestar nos autos. sim, como a procuradora, a doutora Liz, se manifestou, quer dizer, nós invertemos um pouco. Queria só dar a palavra novamente, rapidinho, em 1 minuto, para o doutor Hugo se manifestar sobre essa discussão. Excelência, quando eu compulso os autos aqui, eu verifico o ID 3211-8082, e nele consta a petição trazendo a informação de que foi feito eletronicamente. Quando você faz eletronicamente, você faz numa máquina, no caixa de autoatendimento. Sai um comprovante. A assinatura é uma digitação de senha. O direito evoluiu e acompanha as mudanças. Não é um contrato de papel. O contrato de papel foi formulado com o banco para ele ser correntista, e nós juntamos no contrato isso, que ele é correntista do banco, que é essa possibilidade. Então, assim, o contrato, que ele não nega a existência desse contrato com o banco. Quando a gente junta o ID, foi acostado dia 28/3/2023, às 13h32. Sai lá, o comprovante desse financiamento, inclusive embaixo, o depósito do dinheiro, e contra isso não há nenhuma oposição. Eu entendo o posicionamento do membro do Ministério Público, só que o documento foi assinado eletronicamente.
eletronicamente, e o direito admite, se admite, você assina isso com um cartão, com a validação em caixa de autoatendimento. Não vai sair um contrato formulado com assinatura por escrito. Os contratos evoluíram. Hoje nós assinamos remotamente e, da mesma forma que fomos sacar dinheiro, nós digitamos a nossa senha e validamos, e assinando eletronicamente. Então, assim, foi feita uma assinatura eletrônica. E aí, nesse sentido, eu entendo que está provado que foi realizado e o dinheiro está na conta. Tem nessa mesma petição de D3211, 80, 82, a lá e contra ela não tem nenhuma oposição da outra parte, mostrando o depósito realizado no dia. Enfim, com toda a lisura que é possível ser concedida à questão, entendendo que o IRDR se aplica aí para contratos que foram feitos, o entendimento dela seria para contratos que foram feitos fisicamente, mas esse aqui é um contrato que foi feito em caixa de autoatendimento. Então, precisamos tratar os iguais de formas iguais, diferentes de formas diferentes. Então, é um contrato feito de forma eletrônica. Bom, eu agradeço e fico à disposição. Eu aqui, tá vendo? Só um minutinho, desembargador. Eu entendi que as provas carreadas aos atos demonstram que o empréstimo apontado fora realizado por meio de crédito direto ao consumidor, através de caixa eletrônico e mediante a utilização de cartão e senhas pessoais. Logo, não há que se falar em direito a ser visto, aí seja a inversão do ano da prova. Quer dizer, a pessoa chegou lá no caixa, fez um empréstimo com a sua senha, com tudo, com o cartão, e saiu o dinheiro, foi creditado na conta dele. Né? Por isso está consolidado o empréstimo. Por isso que eu estou aqui negando provimento a esse recurso. Com a palavra do desembargador. Senhor presidente, esse que inicialmente era a minha dúvida, mas já foi esclarecido. Eu acompanho o relator. Desembargador Tairone. Eu entendo realmente que nesse tipo de empréstimo não há como se exigir essa formalização contratual que a eminente procuradora se referiu. Mas nós temos dois instrumentos fundamentais, aliás, três, que o banco tem todas as condições, digamos assim, de trazer os autos. Aí, se trouxe os autos, aí tudo bem. Primeiro, é que nesse tipo de empréstimo, nesse tipo de empréstimo, é exposto, exibido um termo, entendeu? Um termo impresso com relação a esse empréstimo, entendeu? A forma de pagamento, as parcelas. Então, só um termo. Esse termo, inclusive, eu digo isso porque eu faço, eu já fiz isso realmente. Não sei se Vossa Excelência já fizeram, mas eu aí nos meus apertos, às vezes, eu faço realmente, mas sai esse termo, tem um termo, tem a forma de pagamento, e, evidentemente, um outro aspecto é o extrato. O banco tem como mostrar o extrato, digamos, que os valores foram utilizados. Entendeu? Então, se tem esse termo, se tem o extrato que os valores foram sacados, utilizados, entendeu? E tem mais ainda, o banco ainda tem a filmagem, realmente, que é feita no dia ou no momento em que a pessoa está no caixa automático. Eu estou fazendo essas observações porque nós estamos aí cansados de ver inúmeras situações de fraude, né? Que as pessoas são enganadas, ou, as pessoas fraudam o cartão, entendeu? E vão lá no banco fazer empréstimo em nome de outra pessoa. Isso acontece muito. Então, evidentemente, que tem situações que é preciso se responsabilizar o banco com relação a isso. E tem outras que não, claro, mas tem situações que é preciso se cobrar essa responsabilidade do banco. Então, eu não sei se o eminente relator também já tem condições de me responder, se existe primeiro esse termo aí, se o banco juntou esse termo desse empréstimo, entendeu? Se juntou algum extrato com relação ao uso desse valor, entendeu? E a filmagem eu nem vou indagar, porque a filmagem é mais quando há um aprofundamento maior no questionamento. Entendeu? Mas pelo menos esses dois aspectos, né? Se tem algum extrato, o banco juntou algum extrato, e se tem cópia desse termo realmente que existe, o advogado pode até confirmar se efetivamente, quando se vai fazer esse empréstimo no caixa eletrônico, que se não é emitido um termo com relação a esse tipo de empréstimo. Inclusive a forma de pagamento também. Presidente, eu ainda posso me manifestar, se Vossa Excelência permite? Pode, senhora, fique à vontade, doutora Certo. Leite. Mesmo que não seja aproveitado para esse julgamento, mas que seja pensado pela nossa Câmara, porque isso vem me preocupando bastantemente.
Muito, vem me preocupando, me deixando preocupada, porque como nós sabemos que existem muitas fraudes, que o consumidor é a parte vulnerável. O banco é que dispõe de meios mais do que suficientes para provar aquela transação, se ela ocorreu ou não ocorreu, de que forma ocorreu. Então, esse novo método, apesar de ser muito bom, porque é prático, na verdade, nós estamos vivendo um mundo tecnológico, mas as pessoas analfabetas, as pessoas carentes, menos esclarecidas, elas se tornam vítimas. Nós sabemos que dentro do próprio banco existem alguns marginais para se aproveitar daquelas pessoas de pouco esclarecimento, analfabetas. Então, é dessa parte que eu fico preocupada. Tudo bem, acredito que o banco tem meios de provar se aquela pessoa estava realmente lá no computador, se fez aquela transação, se havia alguém perto. Eu acredito, porque senão, senhores, eu vou ficar aqui de braços atados, porque todas as vezes eu vou ter meu parecer desprovado. Falhou um pouco aí. Olha, nós temos que ver também esse grande número dessas ações que são predatórias mesmo. O próprio STJ tem entendido isso. Mandei abrir aqui do lado, está aqui a PJE. A pessoa, o banco trouxe a comprovante de que o crédito foi feito na conta da pessoa, tudo certo. A pessoa, pelo menos também, tem que dizer assim: olha, seu juiz, está aqui a prova de que eu não fiz esse empréstimo. O consumidor. Não, mas isso não tem como provar. Prova que não teve empréstimo, a não ser que o sujeito só, nesse dia eu não estava aqui, estava viajando, estava fora, alguma coisa. Entendeu? Não tem. É uma prova negativa, é difícil. No extrato bancário dele, ele devia trazer um extrato, mas o banco trouxe um extrato dizendo: olha, está aqui o saque feito. Foi utilizado, ele utilizado. Transferência para a conta dele. Existem essas ações predatórias, porque, veja bem, hoje 95% das causas que nós julgamos são esses empréstimos. E eu não acredito que a parte não fez. Esse senhor está aqui, é comprovante. E se a doutora Lígia tiver o cuidado de abrir o processo, a senhora vai ver as provas que o banco trouxe. Certo? E era assim que, por isso que eu estou confirmando o julgamento. A minha questão era só essa, se não poderia ser um eventual fraude, mas se está o comprovante aqui que o valor foi creditado e foi utilizado, então resolvido o problema. Nós temos só complementando, que o senhor deu oportunidade para membro do Ministério Público e também o doutor Tairone fez um questionamento. A petição que a gente acosta traz justamente esse extrato que o senhor falou, o comprovante, a condição de juros que é feito, o valor da parcela da primeira, da última. Tudo isso está nessa petição que eu tinha informado, 32.11.80.82 do ID. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Não acompanho, Vossa Excelência. Tem um processo que nós vamos julgar hoje, e o juiz de Santa Quitéria diz inúmeros processos que tem lá de uma só pessoa, só em relação a isso. Inúmeros. Esses empréstimos consignados estão horríveis. Eu vou aqui ao processo, ao próximo processo de preferência, que é o 11º. É também empréstimo consignado. Pois é. Inclusive, o nosso regimento diz que não deve mais ser, os processos que ele pede não devem mais ser baixados, tá certo? Não vai mais tirar. Fique sabendo disso. Pois então você não vai mais tirar, porque o advogado pede para que o processo venha para a sessão de videoconferência ou presencial, e ele não aparece. E o nosso regimento diz que isso acontecendo, serão indeferidos os próximos pedidos dele. Certo? Gustavo Medeiros. Salário Bueno, aliás, é isso mesmo. Muito bem. Então, presidente, só pediria que a gente visse isso caso a caso, para não estabelecermos aqui uma regra, entendeu? O advogado que frequentemente pede baixa do processo virtual para a videoconferência e não comparece para fazer a manifestação que ele disse que ia fazer, deve ser indeferido. Sim. Não, mas parece que isso fica a cargo do relator. Tá bem, então vamos lá.
Agora, o próximo é o 11º, que é a apelação de número 080-18-14-87-2022. Apelante Cícera Rolins, apelado Banco Bradesco. O advogado do Banco Bradesco está aqui? Não, só está do apelante, que também não compareceu, né? Nesse caso aqui, eu até estou aqui acolhendo o parecer ministerial e, igualmente àquele anterior, acrescentando o dano moral de 2.000, porque o juiz lá mandou cancelar, o juiz julgou parcialmente procedente para declarar nulas as cobranças e condenou a devolução do valor que foi indevidamente descontado e não colocou o dano moral. A exemplo daquele, eu estou botando o dano moral de R$ 2.000, certo? Certo. Acompanho, Vossa Excelência. De acordo. Muito bem. Os outros não têm mais pedido de sustentação. Eu tenho aqui outros que eu vou puxar. É o 5º processo da pauta, desembargadores. É o de números. Apelação, agravo interno, de número 080-0496-36-2023. O agravante desse agravo interno é Francisco José de Souza Filho. O agravado é o Banco Bradesco. É um agravo interno onde não trouxe a parte agravante e qualquer argumento novo. Por isso eu estou mantendo a decisão. Desembargador... De acordo. Tairone. De acordo. Então, por votação unânime, foi negado provimento a esse agravo interno. O seguinte, que é o 6º da pauta, é a apelação de número 080-0555-56-2022. O apelante aqui é Cassi. O apelado é o menor, representado pela mãe. Isso aqui é aqueles casos de negativa de autorização para tratamento para menor impúber diagnosticado com síndrome de Down. Plano de saúde é a CACI. Modalidade de autogestão. Inaplicabilidade do código descabida a limitação de ordem formal. Rol taxativo excepcionado. Dano moral configurado, observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito, apelo não provido. É um apelo da CACI e uma decisão do juiz que condenou a CACI a prestar cumprir com o procedimento médico, e a parte veio... Lá colocou um dano moral de 5.000 porque não foi atendido no prazo hábil. E não tem nem ninguém aqui. Eu estou confirmando a decisão, mantendo a sentença. Entendeu, desembargador Tairone? Certo, estou acompanhando, Vossa Excelência. De acordo. Então, por votação unânime, foi negado o provimento. Foi por isso do recurso do parcial provimento apenas para reduzir o dano moral para 10.000, que estava muito alto, de 15 para 10.000, certo? Como eu... Foi até de acordo com esse parecer também da Procuradoria para reduzir o dano moral. Eu estou reduzindo... Exato. Foi. Tá certo? Muito obrigado, doutora Lisa. Eu que agradeço, Excelência. Foi acompanhar o relator. O próximo vai ser o 9º processo da pauta, que é a apelação de número 080-16-23-95-2023. Primeiro apelante, Banco Bradesco. Segundo apelante, Zelma. Eles são os apelados. Benefício previdenciário, tarifas bancárias, tese fixada, aplicação, ilegalidade dos descontos sem comprovação pelo banco, repetição do indébito devido, danos morais inexistentes, sentença parcialmente reformada. Para quê? Deixa eu ver aqui como foi a outra história. Pensa para dano moral. Eu expus com esse do parcial provimento ao apelo do banco a fim que seja retirada a condenação por dano moral. E com isso, nego o provimento à apelação da parte autora. É assim que está sendo votado, porque o parecer, nesse caso, foi pelo desprovimento de ambos os recursos.
Eu estou aqui dando parcial provimento apenas para retirar o dano moral que entendi que não é devido nesse caso. Ao final, dando Sim, mas dando. parcial provimento ao apelo do banco a fim de que seja retirada a condenação por dano moral que o juiz tinha arbitrado lá. Desembargador, mas o que foi o fato aqui? Lá o juiz arbitrou um dano moral de quanto? Vê aqui. Como é que o juiz julgou lá? Julgo parcialmente procedente do pedido para condenar o banco a pagar ao requerente dano moral de R$ 2.000. Tá. É aquele mesmo caso, realmente. Eu vou manter essa decisão de R$ 2.000. Então, negando provimento a ambos os recursos. Está vendo, Rafaela? Negando, porque o banco queria retirar o dano moral e a outra parte queria aumentar. Acompanhe, Vossa Excelência. De acordo. Negando a. O tal negócio é preciso. Realmente a gente observar bem essas questões envolvendo o banco. O banco, todos nós sabemos o poder que eles têm, né? Não só o poder financeiro, como o poder tecnológico, o poder de imposição, entendeu? Entendeu? Não, claro, tá certo. Mas só que tem situações que o banco abusa. Então, nesses abusos, nós temos que coibir mesmo, entendeu? Nesses abusos do banco, essas cobranças de... Por exemplo, isso agora eu perguntei sobre a questão das tarifas, o que é? Porque ele simplesmente bota, digamos, serviço, não sei de quê, e não coloca que tipo de tarifa é essa, que tarifa, que serviço. Ele só bota serviço, tarifa de serviço, tarifa de serviço, tarifa, que serviço é esse? Entendeu? Então, esse tipo de coisa que eu acho que nós aqui não podemos admitir. Nós que eu digo do judiciário, né? E a parte fica totalmente desprotegida, entendeu? E o banco faz o que bem entende. O 10º processo da pauta é o de apelação de número 080-1378-94-2023. Aqui o primeiro apelante é Raimundo Alves, o segundo apelante é o banco. Esse caso é de tarifa do mesmo jeito. Lá o juiz julgou parcialmente procedente para declarar nula a taxa que foi cobrada de cesta básica, pacote padronizado, serviço de tarifa. E deixou de condenar em dano moral. Não, botou 3.000 de dano moral. 3.000 de dano moral, certo? Condenou lá. A parte está querendo aumentar para 5. E o parecer, nesse caso aqui, é pelo provimento do recurso interposto para aumentar para 5. Parecer. Certo, doutora? Está mantido o parecer, doutora? Já estou com outros entendimentos aqui, Excelência, já não sei o que tem aqui. O senhor, Vossa Excelência leu, o senhor tinha o quê? Esse é o 10º processo da pauta que eu estou vendo, que o parecer desse processo, esse parecer é da lavra da doutora Lise mesmo. Pois é, chama aí. O provimento do recurso interposto por Raimundo para aumentar o dano moral, que ele quer só isso. E o juiz condenou em 3.000 e ele pretende 5. Exato. E a senhora deu um parecer nesse sentido, de aumentar. Exatamente, para 5.000, Excelência. Eu estava aqui mantendo o mesmo valor de 3.000, negando provimento a ambos os recursos. Eu acho razoável. Desembargador Vieira. O voto é no sentido de negar provimento a ambos os recursos para manter a decisão. Por votação unânime foi nesse sentido. O próximo da pauta é o 12º.
12º é apelação de número 081-3167-43. Apelante Sebastião Mendes dos Santos. Apelado é o Banco Santander. Sebastião está apelando também desse caso, peixe consignado a apelação da contratação, aplicação de tese firmada, ausência de consumidor na contratação. Este é um caso onde ele alega que o empréstimo no valor de R$ 1.400 a ser pago em parcelas de R$ 35, ele alega que não fez. O juiz julgou improcedente porque acolheu a tese do banco de que realmente o valor foi creditado na conta dele. Certo? E é por isso que eu estou aqui conhecendo e negando o provimento para manter a decisão do juiz e negou o provimento ao recurso. Diante da prova que o banco trouxe, certo, senhor? Certo. O senhor está de acordo? Compõe, estou de acordo. De acordo. Inclusive, o parecer foi nesse sentido. Então, por votação unânime, foi negado o provimento ao recurso. O 13º processo e último aqui da minha pauta, eu parei no meio. É o 13º. 13º é a apelação de número 080-0690-77-2023. O apelante é Maria Neves de Andrade. O apelante é CC Brasil, Crédito, Financiamento e Investimento. Empréstimo consignado, extinção do processo sem resolução de mérito, emenda não atendida, poder geral de cautela, apelação conhecida e não provida. O que aconteceu neste caso? Eu vi o parecer também, o Estado a se manifestar pelo conhecimento do presente recurso, deixando de opinar sobre o mérito. Presidente, esse parecer não foi meu. Então, eu gostaria de alterá-lo em banca. Pois não, a senhora está com a palavra. Muito obrigada. Vou ler aqui a parte que eu me manifestei. Cinge-se a controvérsia em verificar se há obrigatoriedade da parte autora apresentar na exordial o comprovante de endereço em seu nome, documentos de identificação das testemunhas que assinaram a procuração, bem como o protocolo que demonstra a solicitação formal junto ao banco demandado. Pois bem, compulsão dos autos, verifica-se que a autora anexou à inicial a seguinte documentação: protocolo da reclamação administrativa, declaração de residência e hipossuficiência financeira, documento de identidade, tela de consulta que demonstra a consignação dos créditos, procuração adjudícia extra, devidamente assinada a arrogo, na presença de 2 testemunhas. O que diz o artigo 320 do CPC? A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O indeferimento da inicial, em casos como o presente, afigura-se evidente excesso de formalismo, pois não se trata de exigência do artigo 309 do CPC, a configurar, portanto, qualquer hipótese de extinção do artigo 330 também do CPC. Por outro lado, tem-se que a necessidade de apresentação de procuração específica faz-se presente tão somente em situações excepcionais que justificam a cautela, como, por exemplo, nas circunstâncias e peculiaridades do caso concreto que evidencia a possibilidade de que o mandato já não subsista. A apresentação de procuração atualizada e com poderes específicos em face de qual instituição bancária se está demandando, constitui ao acesso à justiça e consubstancia excesso de formalismo, além de inexistir previsão legal para tal. O desempenho da função jurisdicional não deve constituir um obstáculo para a devida prestação jurisdicional. Já no que tange à ausência de comprovação de pretensão resistida, tem-se que não é condição da presente ação o exaurimento da via administrativa,
sob pena de violação do disposto no artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal. Dito de outro modo, inexistindo previsão legal para tais exigências, a sentença viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e merece ser cassada. Foi assim que eu me manifestei, excelências. Muito bem, doutora Alice. É o seguinte, vejam bem, desembargadores, o que acontece. Esse caso aqui está vindo da comarca de Santa Quitéria. Não sei se o doutor Vieira já viu, o doutor Tairone está chegando agora, não sei se está vendo. Esse juiz de Santa Quitéria está realmente aborrecido. Por quê? Porque lá apareceram uns advogados de fora fazendo um bocado de ação predatória. De repente, lá se tinha um exemplo, se tramitava 150, 200 processos, foi para 4.000 processos só essas ações. E o juiz, então, uma maneira de fazer com que as pessoas trouxessem o mínimo de prova, mandou que a parte fosse intimada para juntar alguns documentos, apresentar cópia de documento de identificação, comprovante de protocolo de outros documentos que demonstrem a solicitação formal ao banco, criou algumas dificuldades para que essas ações predatórias diminuíssem lá na comarca dele. E mandou, dava esse despacho e mandava intimar. O advogado da parte era intimado e abandonava o processo, porque ele não tinha como resolver. E aí, o juiz, então, depois de intimar da parte, o advogado da parte, o juiz julgava extinto o processo por falta de cumprimento da decisão. A senhora veja direitinho, professora, nessa comarca de Santa Quitéria, a senhora analisa os casos que estão vindo de lá. Horrível, horrível. Então, é uma quantidade muito grande de ações desse tipo. Umas procurações que o cara tira umas fotocópias ao monte daquele bando de coisa, não tem assim nada que identifique nem a parte quase, né? Então, é por isso que eu estou mantendo essa decisão e julgando improcedente o apelo, desprovendo o apelo. Diante da situação, não é em todos os casos, alguns casos, como a gente tem, anulado a decisão para que o juiz instrua o processo. Mas no caso desse, bem aqui, que está realmente absurdamente comprovado o fato predatório, é que eu estou mantendo a decisão do juiz neste caso. E contrário a esse parecer da doutora Alice, que está trazendo em banca aqui. Presidente, eu vou pedir a Vossa Excelência, olha, o acesso à justiça, a prestação jurisdicional, é direito constitucional e direito individual, realmente, que todo cidadão tem, né? Não pode ser cerceado, digamos assim, na sua postulação em qualquer ente, em qualquer isso, e principalmente na área judicial, entendeu? Não é uma questão de presunção, de generalização, que nós vamos negar a jurisdição ao cidadão. Eu não posso entender dessa forma. Se tem coisa errada, o juiz tem que verificar caso a caso onde é que está errado e não generalizado. Mas ele fez nesse caso aqui, não é? Quer dizer, não, todo tá dando abordo de advogado, então vamos ver quem é esse advogado que está abusando, quais são os advogados que estão abusando e vamos em cima dele, entendeu? Mas se criar empecilho ao cidadão de ir a juízo, digamos, sobre uma suposição generalizada dessa maneira, eu acho que nós não podemos, juiz nenhum pode fazer isso, o juiz realmente não pode ter esse sentimento de bandeira, entendeu? O juiz ele tem que ver caso a caso, ele não é defensor de causas em geral, caso geral quem defende é político, líder sindical, entendeu? O juiz não, o juiz tem que ver caso a caso, ele não pode se emocionar, não pode tomar por base a generalidade dos fatos, ele tem que ir caso a caso, entendeu? Então não pode
porque faltou um documento, porque 10 ações, digamos assim, estão erradas e aquela lei também está errada. Não. Ele tem que verificar caso a caso, entendeu? Se a documentação está com aparência de falsidade, a procuração está com aparência de falsidade, então ele tem que dizer isso, ele tem que justificar, e não simplesmente ficar indeferindo os processos, ficar negando jurisdição à parte. E o que é que a parte vai fazer, então? Entendeu? Aí recorre ao tribunal, o tribunal vai no mesmo caminho, de maneira alguma. Eu acho que não podemos fazer isso, embargador. Mas nós estamos aqui analisando caso a caso. Entendeu? Caso a caso. Tanto é que tem casos que a gente tem anulado e tem casos que a gente tem mantido. Sim, não, tudo bem, mas eu não estou vendo aí, realmente, a não ser que... Eu acompanho, presidente. Neste caso, o senhor está contrário, eu vou ter que mandar para o quórum estendido, não é, desembargador Tairone? Presidente, não, eu me sensibilizo muito com isso. Esse aqui eu estou negando provimento, o senhor está mantendo. Não, eu estou dando Olha, porque esse provimento. caso é caso a caso analisado, está vendo? É bom que o senhor entenda que aqui ninguém está fazendo um julgamento político. Não, claro, eu sei disso, eu estou dizendo só a minha preocupação, eu estou falando com relação às minhas preocupações. Eu estou esperando ele analisar melhor a situação. O senhor está trazendo os seus casos já da próxima semana, né? Os seus processos? Qual? Os que eu não tenho ainda nenhum aqui seu, né? Ah, é só monocrática lá. Ah, tá bom. Agora vão chegar os agravos internos. O senhor vai ver quantidade. Vão chegar os agravos internos. Sim, neste caso, o senhor vai acompanhar e aí vê o caso para frente. Não, eu vou pedir vista, então, nesse caso, pronto. Muito bem. Então, Entendeu? esse aqui Quem sabe eu não me convenço realmente dessa argumentação de Vossa Excelência. É um caso, eu já conheço que tem situações dessas, entendeu? Mas agora você me falou, não, o juiz entendeu que está todo mundo fazendo isso. Esses casos lá de Santa Quitéria. Pois é, entendeu? Então ele não pode, porque ele está entendendo que todo mundo está fazendo isso, ele não pode entender que seja quem for que ele vai indeferir. É esse posicionamento que me preocupou. Não aqui, mas é lá esse posicionamento do colega lá, que eu acho que... Olha, a pedido da secretária, eu vou voltar aqui ao 8º. É aquele caso que ela só quer que a gente bote o final. É aquele caso que a gente deu aqui provimento apenas para colocar o dano moral de R$ 2.000, certo? Né? Não está esclarecido. Pois então, tem algum outro processo, senhores? Então, não havendo mais nada a ser discutido hoje, eu estou dando encerrado a 10ª... Beleza, bom dia.